Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças, pastores e obreiros, membros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando ouvir, dá um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você, para mim, para a igreja e para o mundo. A palavra de Deus. Hoje é dia 28 de abril de 2025, o ano, o dia e o mês que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Pura, simples como é, para a glória do nome do Senhor. Vou falar hoje em Ezequiel 4, do 22 ao 27, e vou chamar como a mão do Senhor veio sobre mim, com uma mensagem. A mão do Senhor. Vou estar lendo, depois nós oraremos e vamos falar, meditar na palavra. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te e saia para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu te vira, junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, vai, encerra-te dentro da tua casa, porque ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casas rebeldes. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus amado Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a tua palavra, e o Espírito Santo coloca a palavra no meu coração e nos meus lábios, que essa palavra entre no coração do homem, da mulher, do irmão e da irmã, do pastor e do obreiro, do não crente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, Ezequiel, o profeta, ele disse, a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Amados e queridos irmãos, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. A uma pessoa, ele toma uma hora você nas mãos dele e leva. E outra hora ele ordena, levanta, sai do seu conforto e desce ao deserto. Deserto é lugar de seca, falta água, falta vegetais, falta tudo. Mas levanta, vai lá. Às vezes, meu irmão, você está bem. Minha irmã, às vezes você está bem. Tem bom emprego, tem família, saúde. E Deus fala com você. Levanta. Sai do seu lugar. Desce. Vai para o vale, onde eu falarei contigo. Por obediência a Deus, você levanta do seu conforto. Não foi você, minha irmã, quem quis fazer. Foi Deus quem ordenou. O vale que você desceu foi a luta que você passou, a luta que você enfrentou. Este é o vale que você passou. Foi Deus quem mandou, não foi você quem quis. Foi o Espírito de Deus quem disse para você, levanta. Ele vai ao vale, sai do seu comodismo, vai lá no vale, porque lá eu vou te falar.
O amor que eu tenho para com você é o mesmo amor que eu tenho para com este mundo, para com as almas. Quantos crentes desviados, quantos obreiros desviados, quantos pastores desviados da presença de Deus. E quantos crentes, quantos irmãos e quantas irmãs, humildes e simples, que oram, clamem ao Senhor, e Deus, por misericórdia da alma daquele irmão, daquela irmã, daquele pastor, ele disse para essa atalaia, para esse atalaia, levanta-te. Minha irmã, você pode estar bem, você poderia estar vivendo bem, confortável, vivendo, amando, procurando amores, mas Deus te chamou você e disse, as mãos dele tocou em você e disse, levanta-te, vai, sai para o vale onde falarei contigo. É no momento da angústia, meu irmão e minha irmã, que Deus fala conosco. É na hora da dor que Deus fala conosco. Quantas vezes Deus fala conosco num leito de enfermidade? Não quer dizer que é preciso chegar no leito da enfermidade para ouvir Deus falar conosco. É preciso só dar ouvido à voz do Espírito Santo para não chegar ao leito da enfermidade. Por isso o profeta, antes da dor, da angústia, ele desceu, obedeceu a Deus e desceu ao vale. E lá Deus falou com ele. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, Deus fala conosco por intermédio da vida de um ente querido, de uma pessoa que nós nem conhecemos muito bem, mas Deus a conhece. E Deus nos leva ao vale. Quantas vezes nós temos situações difíceis, não importa se espiritualmente, se emocionalmente, se financeiramente, por causa de pessoas que, ao nosso ponto de vista, não tinha prazer, não tinha necessidade. Por que eu fui fazer? Mas olha a mão de Deus. Deus sabia desta pessoa que está com fome da palavra, está com sede do Espírito, que não tem água na beira da estrada onde ele está caído. E Deus disse para o profeta, levanta. É você quem vai levantar, não é Deus quem vai levar você. Ele vai dar ordem, você levanta. Não se culpe, meu irmão e minha irmã. Deus te ama. Ele confia em você, ele confia em mim. Quando Deus fala comigo, vai, eu vou. Ainda que não seja recebido. Deus não diz que nós seremos recebidos. Mas quando ele disse, levanta, desce ao vale, e lá eu falarei contigo, não importa se lá no vale, onde você foi, ninguém te deu ouvido. Mas Deus ali vai falar contigo, lá no vale da angústia, da tristeza, da enfermidade, no vale do pecado. O que importa, meu irmão e minha irmã, é eu e você obedecermos à voz do Espírito Santo. Ser recebido é diferente. Nós somos servos, somos enviados pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele veio e não foi recebido. Quem sou eu perto de Jesus Cristo para ser obrigado a alguém me receber? Eu tenho obrigação, quando Deus me conceder o privilégio das mãos dele tocar em mim, e dizer, levanta, Antônio, desce, vai ao vale, lá eu falarei contigo. Amado, às vezes nós ouvimos a voz do Espírito Santo, descemos ao vale. Ele não disse que no vale tinha pessoa para falar conosco.
Ele disse, lá eu falarei contigo. É Deus quem vai falar com você, minha irmã, com você, meu irmão, comigo, com nós. Não é o homem, não é a mulher, nem o irmão, nem o pastor. É o Espírito Santo de Deus quem vai falar. Ele vai mostrar a situação da pessoa. Cuida, eu estou falando contigo. Aí disse, o versículo 23, levantei-me e me saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi ira, junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra, lá no deserto. Olha a obediência, ouviu a palavra de Deus, levanta-te e desce, vai ao vale, porque lá eu falarei contigo. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, levantei-me, disse o profeta, e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali. Com uma glória que eles tinham visto junto ao rio Quebar, onde Deus opera dentro de uma grande igreja, nas grandes pregações, ele se manifesta pelo seu Espírito, pela sua bondade. Ele se manifesta lá na igreja com 10 crentes, com 5. Lá no monte da oração, lá no leito de hospital, no quarto da sua casa com a pessoa desenganada pela medicina. Deus, ele fala contigo. Ele olha para dentro do seu coração e da sua alma, a dor, a angústia que você está sentindo por ver esta pessoa inerte no leito de enfermidade. Mas Deus está contente porque você levantou, desceu ao vale e lá encontrou com ele. Deus disse para você, essa vida era importante, estava perdido. Essa vida ia descer e vai descer a sepultura, mas estava sem salvação. Quando mandei descer ao vale, aqui falaria contigo, o apresento para ti. A glória, meu irmão e minha irmã, você já imaginou a glória de Deus na minha e na sua vida? Nós paramos para dizer, Senhor, eu sou tão falho, pecador, sou cheio de imperfeições. O Senhor está me revelando tudo essas coisas. É a glória dele. A glória que estava junto ao rio Quebar, ele viu, era a glória de Deus. Mas Deus quis se revelar. Aonde? Lá no deserto, no vale da angústia, da enfermidade, da tristeza, do abandono. Quantas irmãs abandonadas, quantos irmãos abandonados. Ah, se nós meditássemos nesta palavra, no momento da angústia, do desprezo, é esse o momento que Deus se revela para nós, a bondade dele, o poder, a misericórdia dele para conosco. Descemos ao vale quebrado, arrebentado, desnorteado. E quando subimos do vale, subimos renovado, cheio do poder do Espírito Santo, vendo a face do Senhor. Não disse que vamos ao vale e seremos bem recebidos pelos humanos. Às vezes nós somos caluniados, apedrejados. Alguém vai olhar e dizer é pecado. Mas Deus está nos levando ao vale, porque Ele ama nossa alma. Ele está falando conosco. Ali no vale Ele vai revelar a glória dele. No vale, é no vale que o Senhor revela o teu poder, a tua santidade, a sua beleza, o teu amor.
Quantos irmãos e quantas irmãs que têm desejo de ver a face do Senhor. Mas, meus irmãos, para nós descermos, ver a face do Senhor, ouvir a voz do Senhor, receber as revelações do Senhor, nós temos que ouvir a voz do Senhor dizendo: levanta, sai do seu lugar, sai do seu lugar de desconforto, sai da sua exaltação, desce ao vale. Lá não tem ninguém para te receber, lá não tem luzes, não tem som, lá não tem uma igreja para glorificar o nome do Senhor, para te receber, para bater palmas, para dizer: seja bem-vindo, pastor. Não, desce ao vale, lá você vai ver enfermos, lá você vai ver desviado, lá você vai ver Satanás matando as vidas daqueles que ele agarrou. Lá no vale, você vai ver choro, gritos, lágrimas, pedido de misericórdia. Lá eu quero falar contigo. Lá eu quero falar contigo qual é a sua condição. Mas o profeta, o homem ou a mulher, quando Deus nos leva ao vale, parece que estão morrendo, entrando na sombra da morte. Mas é para a glória. Quando chega naquele lugar, nós vemos a glória do Senhor. Sabe o que é ver o anjo do Senhor andar com você? Mostrar o que é certo e o que é errado. Muitas coisas, meus amados, que nós temos por pecado aqui, diante de Deus, não é pecado. E muitas coisas que nós pensamos que não é pecado, diante de Deus é um pecado horrível. Por exemplo, não visitar as viúvas e os órfãos. Estamos pecando diante de Deus. Ignorar a viúva, ignorar o jovem, a criança, o enfermo, ignorar isso é pecado diante de Deus. Aonde está este irmão? Aonde está essa irmã? Sendo purificada pelo Senhor, para ser levado para a glória. É hora que nós precisamos estar do lado desse irmão e dessa irmã, para dizer: Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que me concedeste. Veja que lá no vale, ele viu o profeta. Lá, minha irmã e meu irmão, no momento da angústia da sua vida, você viu a mão de Deus agindo na sua mente, no seu coração, no seu lar, na sua finança, no seu sentimento. O Senhor estava ali quando cheguei, com uma glória que eu vi junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Ele tinha visto a glória de Deus junto ao rio Quebar. Mas quando ele chegou ao vale, levantou e desceu ao vale, lá e viu o Senhor. Eis que a glória do Senhor estava ali. Às vezes, meus irmãos, nós falamos: hoje eu não vou na igreja porque no tal ginásio tem um grande cantor, um grande pregador, eu estou lá. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo está aqui, está lá, está na sua igreja, está dentro do seu coração. Aonde você estiver, voltado-se para Cristo, ali manifesta a glória de Deus. Veja que a glória que ele viu no deserto, quantos tinha com ele? Profeta, Pai, Filho e Espírito Santo. 4 pessoas. Está entendendo? E a glória de Deus estava naquele lugar, como eles viu lá junto ao rio Quebar, onde estava cheio da glória de Deus. Um profetizava, outro pregava, outro falava em línguas. Deus se manifestava naquele lugar,
mas ele também estava, essa mesma glória, lá no rio Quebar. Minha irmã, eu quero te dizer que no momento da sua angústia, no momento da sua tristeza, no momento do desespero, no momento do abandono, eu quero te dizer que você não está sozinha. A glória de Deus está pertinho de você. Você vai dizer, pastor, eu errei. Pastor, eu pequei. Deus te levou junto ao rio Quebar e você viu a glória. E agora Deus está ordenando que desça ao vale, porque lá Ele quer falar contigo. Lá no vale você vai ouvir a voz dos que clamam, dos arrependidos. Lá no rio Quebar, você ouviu a glória de Deus dentro da igreja, no congresso, mas lá no deserto, lá no vale, você vai ver a glória de Deus que estava junto ao rio Quebar, você vai ver ali. Então entrou o versículo 24. Em mim o Espírito me pôs em pé. Aqui me chama a atenção. Então, depois que ele obedeceu e desceu ao vale, depois que a mão dele levantou e desceu e levou ele obedeceu e foi. Quando ele chegou ali, ele viu a glória de Deus. Aí foi que o Espírito de Deus, veja bem, o Espírito de Deus não tinha entrado sobre ele junto ao rio Quebar. Ele viu a glória de Deus. Lá no deserto, ele sentiu, lá no vale, sentiu a glória de Deus. Ele sentiu o Espírito Santo. No versículo 24, por causa das obediências dele, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Agora ele está em pé. O Espírito de Deus entrou nele. Aonde? No rio Quebar? Não, no vale. Na hora da angústia, meu irmão e minha irmã, que o Espírito de Deus entra em nossa vida. Ele é quando o Espírito de Deus entra para dizer para mim, para ti: não temas, eu sou contigo, põe-te em pé, eu falarei contigo. Porque ele tinha que descer ao rio Quebar. O povo que estava lá viu a glória de Deus. O povo que está na igreja viu a glória de Deus. Aleluia! Porém, ter um contato com Deus vai além de ver a glória de Deus. E precisa do homem e da mulher descer, sair do local que ele está, sair junto ao rio Quebar e levantar e obedecer ao Senhor e descer as partes mais baixas. Momento da angústia, no momento da dor, do sofrimento, do julgamento, até você julga-se você mesmo. É neste momento que o Espírito de Deus entra no seu coração e na sua mente e te põe em pé. E colocando em pé, agora o profeta vai trabalhar. E falou comigo e me disse: vai, encerra-te dentro da tua casa. Bom, ele estava vendo glória de Deus. Estava atônito de ver a glória de Deus junto ao Quebar. Deus o levanta, toca nele com as suas mãos e sobre ele disse: desce, levanta e desce e vai ao vale. Já mudou. Ele não pode mais ver a glória, desce ao vale. E desceu ao vale a descida. Chegando lá, levantei-me a obediência e saí para o vale.
E eis que a glória do Senhor estava ali. Ai, Senhor, eu desci lá de cima para chegar aqui, para ver a glória do Senhor, a glória de Deus manifestado. O poder de Deus é para poucos, não é para festa. Estava ali. Então, igual eu vi junto ao rio Quebar, aí caiu. Disse ele, eu caí com o rosto em terra. Aí foi quando ele começou, ele disse no versículo 4. Aí entrou em mim o Espírito do Senhor e me disse, põe-te em pé. Me colocando em pé, me falou comigo e me disse, vai-te e encerra-te dentro da tua casa. Para de falar. Encerra-se. Por quê? Com certeza, porão cordas sobre ti. Os filhos do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas e não sairá ao meio deles. Agora você já viu a glória de Deus. Mas agora você não pode mais sair ao meio deles. Tranca-se dentro da sua casa. Ora, medite a palavra. Aguarde a minha voz. Está entendendo? Lá no vale Deus fala, aprende a obedecer a voz do Espírito, a esperar no Senhor, no momento da dor, da luta, da ira, da contenda, da separação, do desprezo. E lá você está, porque vão ligar você. Quantas vezes não podemos falar na casa do Senhor e não podemos levantar porque descemos ao vale por obediência da palavra do Senhor. Ouvimos o que o Senhor falou, vimos a glória dele, mesma glória que está junto às festividades. E ele disse, agora entra na sua casa, encerra-te lá dentro, põe a boca no pó, aguarda a minha voz, porque os homens, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Você não pode sair do meio deles. Os homens vão te ligar, com cordas te amarrarem. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Ficará mudo e incapaz. Deus responder, porque são casa rebelde. Deus diz, farei, não é o homem quem faz. Às vezes nós podemos pensar, não tem oportunidade, os homens me cortou. Não, meus amados, é Deus que ordenou junto ao rio Quebar, lá no deserto, a sua glória. É o Senhor quem falou com você. Entra na sua casa, encerra dentro da tua casa, porque os homens vão te amarrar, te secar com cordas. E você, eu, disse Deus, farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficará mudo, incapaz de eu responder, porque são casa rebelde. Ele está falando do povo de Deus, não está falando do mundo. Ele está falando do povo de Deus. Minha irmã, você é bem-aventurada. Meu irmão, você é um bem-aventurado. Meus irmãos, nós somos os bem-aventurados. Então, somente demos ouvido à palavra do Espírito Santo.
a voz do Senhor quando fala conosco, e descemos ao joelho, a boca no pó, para agradecer a Deus pela bondade, pela misericórdia, porque às vezes nós vimos e queremos falar, mas antes de falar, devemos voltar-se para o Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? O profeta que era consagrado, mas ele, o Senhor, sabia o coração e a mente do profeta. Deus conhece o meu coração, meu irmão, conhece o seu coração, minha irmã, conhece os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas tolerâncias. E Deus conhece o que vai acontecer. Ele disse, antes que você o saiba, antes que você pense, povo, eles são muito rebeldes. Deus sabe quem são rebeldes. Ele te chama, ele me chama, ele nos chama e ordena. Desce ao rio Quebar. E a ordenança de Deus é para ser cumprida. Não é para ser questionada. A ordenança de Deus não é para ser cortada pelo meio. Lembra quando Deus falou com Abraão para levar o seu único filho para sacrifício? Ele obedeceu sem questionar, sem interrogar sua esposa, que sabia que a mãe não aceitaria, mas ele obedeceu. Meu irmão e minha irmã, se Deus concedeu a mim e a você a graça de, no meio do povo de Deus, lá no rio Quebar, te chamar e colocar as tuas mãos e dizer, desce ao vale, porque ali falarei contigo. Agradeça a Deus pela bondade do Espírito Santo. Você é grande, você é maravilhosa, é maravilhoso diante de Deus. É incapaz de um mundo te parar, porque você saiu do rio Quebar, onde estava a glória de Deus, para descer ao deserto, para descer ao vale. E ali Deus te fez conhecer o poder de Deus. O poder de Deus está aplacado sobre ti, minha irmã, meu irmão, sobre mim, sobre nós, sobre a nossa vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora nós vemos, fica agora dentro da tua casa. Você fala, eu não tenho mais nada a fazer. Tem. Deus te chamou, Deus te enviou, Deus te ordenou. Porque os homens vão colocar corda. Mas quando você ficar dentro da tua casa, aguardando, orando, buscando a Deus, quando eu falar desse Deus contigo, homem e mulher de Deus, darei que fale a tua boca. E agora, quem fez a sua boca ficar muda não foi o homem, foi Deus. Eu farei que a tua língua se apegue ao teu paladar. Ficarás mudo e incapaz de responder, porque são casas de rebeldes. Quantas perguntas nós ouvimos, quantas contendas, quantos diz que me disse, quantas pessoas nos procuram alguma coisa, o que você acha? O que eu devo falar? Os meus lábios estão fechados, minha língua está pregada ao meu paladar. Foi Deus quem me colocou, não foi o homem. A minha vida é continuar orando, pedindo a misericórdia do Pai. Mas quando Ele, o Deus poderoso, a pessoa bendita do Espírito Santo falar comigo, falar contigo, darei que fale a tua boca. Agora Deus quem abriu a boca.
Deus quem soltou a língua que estava pregado. É Deus quem vai falar. E lhe dirás, aí você levanta, assim diz o Senhor, esta é a palavra do Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Quantos crentes não dão ouvido à palavra de Deus? Quantos pastores ignoram a palavra de Deus? Quantos doutores não dão ouvido à palavra de Deus? Ignora quando Deus está falando. Por isso Deus também colou a língua do profeta ao seu paladar. Foi Deus, para que o povo continue pecando na rebeldia. Parece que estão bem, porque tem poder, tem glória, mas é casa rebelde. Mas ao dia que Deus vai abrir os seus lábios, vai soltar as suas línguas, minhas línguas, nossas línguas, e vamos transmitir, assim diz o Senhor. Quer ouça, quer deixe de ouvir a palavra santa e sincera como é, porque são casas rebeldes, são um povo obstinado, que participa da ceia do Senhor, faz congressos, faz festas e mais festas, mas não apresenta ao povo de Deus a salvação eterna, ao Jesus que perdoa, ao Jesus que desperta, que leva para o céu. Amados e queridos irmãos, por que a tristeza? Por que a angústia? Este é o ano que Deus determinou, desde o começo, que vai purificar muitas pessoas, mas que vai recolher muitos, principalmente nos altares. Igreja do Senhor Jesus Cristo, convertei-vos dos vossos pecados. O maior pecado da igreja é não crer na palavra do Senhor Jesus Cristo, porque falho todos nós somos. No meio do povo falho, eu sou o pior. Sabe por quê? Quem sou eu perto do grande apóstolo São Paulo, que diz que ele é o menor? Quem sou eu perto dele? Mas Deus conhece o meu coração. Ele conhece a necessidade da minha alma. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, ouça a voz do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, no seu coração. Deixe o Espírito Santo guiar o seu deitar, o seu levantar e o seu viver. O Espírito Santo de Deus quer te dar os dons da revelação, o dom da profecia, o dom da palavra, os dons de cura, autoridade para expulsar os demônios. Desce ao vale. E lá falarei contigo, disse o Senhor. Não fique apegado ao povo que estão rebelde, obedecendo às rebeldias das pessoas. Humilha-te, feche os seus lábios, faça que Deus plegue a sua língua ao seu paladar. E fica mudo perante este povo que são casa rebelde. Mas quando Deus falar, Ele vai abrir os seus lábios. E aquilo que você falar é Deus quem está falando e ordenando. Jesus Cristo te ama, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo te ama, jovem, pastores e obreiros. Minha irmã, se você acha que você é pequena, que você acha que você é errada, pecadora, lembra-se
quando você obedeceu e desceu ao vale, Deus estava lá contigo, e jamais Deus deixará de ti, porque você saiu do rio Quebar para estar junto aonde o Espírito de Deus determinou que você fosse. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, fala em cada coração. Quantas pessoas enfermos, quantas pessoas atribulados, quantas pessoas sem fé dentro da igreja. Amados, eu costumo falar que é mais fácil você orar pelo um desviado, um macumbeiro, coisa parecida, um incrédulo e ele ser curado do que um crente. Porque o povo de coração duro. Por quê, meus amados? Porque existe muito fogo estranho na casa do Senhor. Muitas curas oferecidas que Deus não terminou. Deus te chama, você, meu irmão e minha irmã, com especial, para fazer a obra dele. Ele quer curar os enfermos, levantar os abatidos e oprimidos, para servir de testemunho a ele. Nada do que acontece para mim é novidade. O Senhor é poderoso. O Senhor conhece os corações. Tem pessoa que se viver perde a vida. Por isso, se morrer, a vida está garantida. Por isso, Deus disse para o profeta: tranca na sua casa, porque eu colocarei, pregarei a sua língua na sua saliva, e ficarás mudo para não falar com eles, porque são casa rebelde. Mas o Senhor, quando está falando, vai dizer: quem está enfermo, Jesus, crê, Jesus Cristo vai curar. Quem está em pecado e pedir, querer, Jesus Cristo vai perdoar. Quem está atribulado e crê será liberto, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja e essa nação. Presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, Senado, juiz, ladrão, a prostituta, adulto, afeminado, estupradores, drogados e passadores de droga. Todos que crêem o Senhor Jesus Cristo vai salvar. Estarei orando. Se você crê, Jesus vai curar de qualquer enfermidade. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, a tua palavra foi pregada, meu Pai querido. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, visita o coração deste homem que está canceroso, dessa mulher. Visita, Senhor, aquele homem que está cego, aquela mulher que está cega. Visita aquele que está paralítico, meu Pai, liberta. Aquele que crê, Pai querido, neste momento se levantarás para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus e querido Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória, quantas pessoas atribuladas, quantas pessoas macumbadas, quantas pessoas descendo a sepultura sem salvação. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ordena a cura, a libertação. Senhor, aqueles que estão na mão dos médicos, Pai querido, entra com providência. Oh, meu Pai celeste, os irmãos que estão internados, Senhor, abençoa a igreja, os pastores, pela infinita bondade. Pai querido, o Senhor é vida, o Senhor é poderoso, Pai. Abençoa esse irmão e abençoa essa irmã. Abençoa esse casamento, meu Pai. Abençoa a tua serva. Abre as cortinas dos céus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor conhece o coração da tua filha, deitar ou levantar.
Eu te agradeço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua infinita bondade, pela vida dos meus irmãos e dos meus amigos, pela oportunidade de pregar a tua palavra, meu Pai. Ó Deus, que essa palavra alcance aos corações na face da terra. Cura aqueles que estão enfermos, Pai. Levando que estão caídos e abatidos. Ó Deus, perdoa os pecados. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus querido e amado. Deus santo e bendito. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa os teus filhos. Abençoa as tuas filhas, meu Pai. Abençoa a minha família, a minha esposa, meus filhos, meus netos, minhas netas e os genros, Pai. Abençoa o pastor, abençoa a igreja. Deus, visita, Senhor, neste momento o coração da pastora Nani, Pai querida, a qual está enlutada. Visita o coração da Cristina, das filhas, Pai. Visita, meu Deus querido e amada, o coração da irmã Sebastiana, a família. Visita o coração, Senhor Jesus Cristo, da missionária Judite, Senhor, e diaconisa de Rosânia. Deus, são tua serva, Pai. Visita o coração de cada irmã, Senhor, de cada irmão que perdeu um ente querido, que esteve enfermo, Pai. As lutas de cada dia. Oh, meu Pai querido, oh, meu Pai santo, salva esse homem, essa mulher, esse macumbeiro, esse macumbado, feiticeiro, adulto, prostituta, afeminado, estuprador, ladrão, salteador, passador de droga, mentirosos e beberrões. Salve, liberta das garras de Satanás, o homem e a mulher, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, o Senhor é poderoso, meu Deus. Oh, Deus querido, cura esse câncer, cura, Senhor, essa AIDS, cura, Senhor, o problema dos nervos, Senhor, no coração, colesterol, diabetes, cegueira, paralisia infantil, paralisia aguda, toda enfermidade. Entra no hospital aquele que está enfermo, Senhor, pela tua infinita bondade. Visita o pastor Federeiro, Senhor, que está no leito de enfermidade. Restaura a saúde dele, se for a tua vontade, meu Pai. E a vontade do Senhor é que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu te agradeço, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.